vamos ter manifestações severas contra e a favor da nossa presidenta eleita do Congresso, Operação Lava Jato, coisas assim. A verdade é que tudo isso é o resultado de talvez da própria essência do ser humano. O Brasil, como os Estados Unidos, a França, Itália, Alemanha, Espanha, tem, vamos dizer assim, eleitores e cidadãos, ou não tem, né? Alienação, medo, a preguiça, a leniência é uma característica da maioria das pessoas. Pensar dói, né? A maioria talvez sinta muita dificuldade ou desconforto de analisar questões que afetam a própria vida. Os pacotaços, né, que aconteceram nesse início de 2015, aqui no Brasil, assim como lá fora, as surpresas, os percalços da Comunidade Econômica Europeia, as dúvidas da política internacional, tudo, né, mostra que a humanidade tem que evoluir. E nós também. Nós precisamos evoluir muito. A Operação Lava Jato mostrou uma coisa importante, né? A qualidade e a importância do Poder Judiciário, né, bem apoiado por uma Polícia Federal que se aprimora, que evolui. O Ministério Público Federal, né, atuante. E isso é um fato novo na história do Brasil, né? Talvez poucos países do mundo possam ter essa satisfação. Se bem que a maioria, quem sabe, nem precisa. A maioria dos países mais desenvolvidos. Alguns têm culturas seculares, milenares, de consolidada cultura que leva a um comportamento de maior respeito ao cidadão, à comunidade. Nós não temos isso. O Brasil é um arquipélago cultural, é um arquipélago étnico, cultural, filosófico, comportamental. E isso é mais do que evidente se viajarmos e se tivermos a oportunidade de entrar no mérito da lógica de decisão das inúmeras comunidades que existem em nossa terra. Então, nós estamos pagando caro pela falta de atenção, né? Isso vale para tudo, desde o lixo, energia elétrica, água, esgoto, transporte coletivo urbano, problema da saúde, né, educação. Em todos os setores essenciais à vida, nós estamos vendo que há necessidade de atenção. Um exemplo, eu vi ainda há pouco, a ANEEL está colocando em audiência pública
na discussão sobre o teto, né, o preço teto da energia. Bem, isso não deve ter acontecido gratuitamente. Né? Por que a ANEEL tomou essa decisão? Né? Ela não vai, talvez, confessar publicamente tudo o que sabe, porque a história do setor elétrico nesses últimos 20 anos é a história de uma tragédia, vamos falar assim. Muda-se toda a estrutura do setor, cria-se um montão de organizações, aí, de instituições, de planejamento, de gerenciamento de tarifas, de comercialização, etc. E a mais estratégica delas, que é a fiscalização efetiva, né, e o gerenciamento absolutamente técnico, isso nós nunca tivemos no setor elétrico, exceto aqueles órgãos que representam interesses privados. Mas aí também a favor desses interesses. A ANEEL está colocando em discussão o preço teto da energia. Uma grande oportunidade para que todos os polos mais honestos, mais capazes, discutam. Esse é um assunto que não pode ser exclusivamente político. Né? Político que eu digo nas mãos de políticos, porque aí a demagogia vem com tudo. E nunca esquecendo que a energia que nós pagamos em casa, o principal acionista, são os beneficiários do ICMS, né? O imposto de consumo, que praticamente dobra o preço da energia que nós deveríamos pagar. Também a energia barata significa desperdício. É uma coisa boa essa ideia das bandeiras, né, de voltar ao que era há 30, 40 anos atrás, onde a tarifa era diferenciada em função do consumo da unidade que recebia essa energia. Então, água, energia elétrica, não pode, em hipótese alguma, ter mau uso. Mas também deve ter critérios. Não sei se é verdade, mas eu vi que em Santos o pessoal está pagando água o mesmo padrão que a cidade de São Paulo paga. Só que a cidade de São Paulo depende de um sistema metropolitano, né, de água. Então, se chove lá na cidade de São Paulo, a água, ou não chove, a água varia, a dimensão da oferta muda drasticamente. Agora, numa cidade onde tem abundância de água, pagar uma mesma tarifa. Então, esse é um bom exemplo, né, dessa esquizofrenia. Esquizofrenia, não sou médico, posso usar mal as palavras, né? Da falta às vezes, de critérios adequados. O governo federal está numa saia justa, né, literalmente, monumental, porque foi obrigado a desmentir discursos de campanha. Por outro lado, o governo, qualquer que seja, com ou sem impeachment ou substituições ou sei lá o quê, não vai fugir muito das decisões que a atual presidência da República tem tomado. Afinal, o Brasil precisa ser um país equilibrado do ponto de vista econômico, financeiro e tudo mais. Agora, o que desequilibrou essa balança, né? O que ao longo desses anos todos aconteceu que levou o Brasil a essa situação? Então a gente precisa de uma operação lava-jato, luz-jato, esgoto-jato, ônibus-jato, lixo-jato,
para que, quem sabe, através do Poder Judiciário, né, num nível de maior responsabilidade, com inquéritos para, acima de tudo, descobrir ações dolosas, né, mal-cheirosas, em torno de tudo aquilo que, infelizmente, nós não podemos prescindir. Tá? E isso tanto vale para o milionário quanto para a pessoa mais pobre, mas pesa principalmente nas pessoas mais pobres, porque quem é rico pode até fechar a casa e morar em Miami. Nós precisamos de seriedade. Por isso a esperança no trabalho da Polícia Federal em torno do juiz Sérgio Moro, tá? Porque vimos, o Brasil agora está sabendo como é enganado. Né? Por onde nós descobrimos um dos buracos, vamos dizer assim, nesse reservatório, por onde escapa a imensa riqueza de nosso país, que não se reflete de forma adequada na vida do nosso povo. Então, algo está muito errado, ou está muito errado há muito tempo, talvez. Lendo a história do Brasil, podendo estudar com mais profundidade, a gente vê coisas incríveis que vão desde comportamento de Dom João VI com o Banco do Brasil, a sua esposa, até, vamos dizer assim, a revolta do príncipe, quando descobriu quanto que o Brasil pagava pelos mantimentos, a Guerra do Paraguai, né? O encilhamento, né? Que Rui Barbosa, tão decantado, tão referenciado nas redes sociais, promoveu, ele e colegas dele, no governo, quando ministro, até coisas como os Montepios, né, que deixaram minha mãe numa situação muito complicada após o falecimento do meu pai. Ela que dependia desse dinheiro, de repente a família viu que isso já não existia mais. Então as fundações, o sistema de saúde e o governo, né, como tal. E fica no fim a pergunta, não está na hora de rever esse pacto, né, e partir para uma organização com maior atribuição para os estados? E será que o presidencialismo é a melhor opção? Alguém vai dizer, mas o parlamento não presta. O parlamento é o órgão com potencial de ser mais democrático possível, porque lá dentro nós vamos encontrar parlamentares que lutam a favor de todas as minorias que compõem a sociedade. Minorias, porque são essas minorias que elegem os deputados, por exemplo. Então o parlamento é a entidade mais democrática. E num sistema parlamentarista bem feito, o próprio presidente da República pode ser, em algum momento, vamos dizer, não substituído, né? Se promovendo eleições plebiscitárias ou coisas assim, e o primeiro-ministro está sempre sujeito a um voto de desconfiança, onde ele é obrigado a ceder o seu lugar a outro, e aí uma repactuação partidária. Nosso problema, por outro lado, não é a quantidade de partidos, e sim a incoerência desses partidos em relação ao próprio programa partidário, né? Nós precisamos de um código de defesa do eleitor,
lamentavelmente, a Justiça Eleitoral não vê a situação dessa forma. É a impressão que a gente tem, né? Mas o setor elétrico, com essa decisão da ANEEL de discutir o preço-teto de venda de energia, entendam bem, e não de compra por parte do consumidor comum, abre uma frente de discussão. Isso, se eu entendi bem, vendo hoje de manhã, deve estar no portal da ANEEL, e é uma iniciativa louvável, até a discussão pública disso. Mas isso é só um itemzinho em tudo aquilo que gerou esse tarifaço, que mereceria, como muitas outras coisas aí, uma auditoria independente, competente, ampla, né, sem restrições políticas. Será que nós vamos chegar a uma situação dessas algum dia no Brasil?